Fala galera, beleza? Juninho da Restec e hoje vamos aqui para mais um capítulo, né? Mais um episódio dessa sériezinha que a gente está falando sobre a história da Restec, sobre o meu começo, como que eu comecei nesse mundo da performance, né? Como que surgiu tudo. Legal mencionar para quem não viu ainda, tem episódio para trás aí, esse aqui é o terceiro que a gente está começando. Acompanha lá, tem uma história bem bacana, eu acho legal a gente compartilhar tudo que a gente passa, tudo que a gente passou. Ainda vou falar de muitas situações aí, tem bastante coisa para contar. E se eu fosse ficar aqui falando, o último vídeo o Emerson não aguentava mais segurar o celular, já tava, O último ficou tremidinho. já tava até tremendo, tanto que eu tava falando aqui, porque se a gente pegar um dia aqui, eu juntar, claro, tem clientes mais antigos, tem mais novos, mas se a gente sentar um dia aqui para contar a história dessa época, a gente passa aqui um dia inteiro só contando história, velho, porque, cara, teve muita coisa. E cada vez que eu falo, né, eu vejo os vídeos, né, que a gente gravou, eu termino de gravar e fico pensando no que eu vou gravar no outro, o que eu vou falar. Eu lembro de alguma coisa pra trás, falo, nossa, começa a surgir, né, as coisas na memória. Eu tento até todos, eu falo, puta, eu vou marcar mais ou menos o que eu vou falar, né. Mas eu achei melhor ser mais natural, o que vai surgindo na cabeça eu vou falando. Só tento lembrar o que eu falei no vídeo anterior ou não, e aí solto nesse, e assim tá indo. Bom, vamos seguir no último vídeo a gente parou, né, mostrando o salão que a gente tá hoje, mas vou lembrar mais algumas coisinhas aí da época do nosso salão antigo. Até agradecer o Breno, cliente nosso aí que forneceu aquelas fotos, né, o pessoal vai colocar aqui, o Marcelo Hermes vai colocar nesse vídeo umas fotos bem legais, cara, da época da outra oficina. O Breno tinha no computador, no HD dele, na época a gente montou uma Corsa Wagon para ele, era 1.6, 16 válvula turbo, bem legal. Meu, cliente nosso de muito tempo, cara, gente boa. Agradecer o Breno aí, tá acompanhando, vem aqui, né, às vezes na oficina, ficou conversando esses dias. E agradecer ele aqui também, pessoalmente, na frente de todo mundo, por ter achado essas fotos. E eu nem comentei com você, mas surgiu uma dúvida, porque ele falou que as fotos que ele trouxe ele até mostrou a foto do HD dele, né, da tela, é de 2015. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque eu falei que eu fundei a oficina em 2015. 2005. Em 2005, desculpa. E as fotos são de 2005. E aí eu fiquei com isso na cabeça, que eu tô achando que eu tô contando errado no tempo da oficina. Porque a conta que eu faço é o seguinte, eu comecei a namorar com a Nathalie, minha mulher, hoje em 2003. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com ela, foi em fevereiro, eu não tinha oficina ainda. Então eu acho que foi um tempinho depois, agora eu já não sei mais. Eu vou ter que buscar Vai ter que pegar mais fontes. Tenho saudade do Orkut, velho. No Orkut eu tinha tudo isso aí, velho. E hoje não tenho. Então, pô, bem bacana, o Breno trouxe essas fotos, o pessoal viu aí, tipo, negócio, não vou nem dizer o disco, né, porque é o que tinha na época, né, que era a Weber, 4 bicos, e aí tem aquele Gol branco que tem aí na foto, que a gente vai colocar aqui, o Gol branco era meu, que foi o carro que eu tive depois da história que eu contei do Versalhes, aí eu fui pro Passat, aí fui para esse Gol branco, que eu até mencionei que eu vendi pro Hélio lá de Goiânia. Então é um carro que eu tive um carinho por esse carro muito grande. Esse carro, velho, é legal mencionar que eu até esqueci de falar, foi um dos primeiros carros a andar com turbo roletado. Na época um amigo nosso chegou na oficina, ele tinha comprado num leilão do aeroporto, velho, da alfândega. Foi num leilão e tal, e no meio do lote veio uma turbina. Aí na época eu peguei a turbina, peguei o código dela, girei ela, puta, leve pra caramba. Mandei a foto pro Marcinho da Turbianguera, infelizmente falecido já também. Era parceirão nosso, Marcinho. Mandei a foto pra ele do part number da turbina. Ele ficou maluco, velho. Tipo, não, eu compro, quando você quer eu pago e tal. Eu falei, opa, tem coisa boa aqui, né? Se o cara tá querendo assim, desesperadamente. Aí eu acabei ficando com ela, era legal. Acho que foi um dos primeiros carros assim, a andar de turbo roletado. Na época, esse Gol, a gente andava muito em Curitiba, eu e o Fabão ia direto pra lá. Andamos um pouco, acho que andamos algumas vezes. Não sei se cheguei a andar com ele em Piracicaba, acho que não. Mas Interlagos e Curitiba a gente, mandamos bastante. E ia, nessa época de começo, né, de começar a ir pra arrancada. E na época é igual é hoje, né, que hoje a gente fala entre Turbo A e Turbo B. Antigamente era TBOD Light e TBOD Top.
né? Que nada mais do que era Turbo B. Eram as categorias mais infladas, assim, de questão de disputa, de muito carro, galera da mesma região aqui. E a gente começou a andar nessa categoria, era muito difícil. E eu na época não tinha, tipo, o que a oficina me dava de dinheiro, a gente não tinha condição sequer de ter um carro de corrida, quanto de ir pra corrida, né? Então, cara, toda a prova era um Deus nos acuda pra ir, velho. Aí, puta, choramingava pra minha mãe prestava um dinheiro, não, vai lá, eu te ajudo, não sei o quê. Meu, ia, pô, qual que é o hotel mais barato, onde é o lugar mais barato pra comer. Era, meu, era no perrengue mesmo. Meu, a gente foi muitas vezes assim de... Tipo, sem R$1 no bolso, velho. Ia na maluquice mesmo. Montava no carro, ia no mais maciota possível para não gastar combustível. Era na... Tinha um ou outro pessoal que ajudava assim, cara, vou pôr adesivo, te dou R$50. Daí, colocar o adesivo. E assim a gente ia indo, conseguimos, andamos bastante, me diverti muito com esse carro. Quebramos muito, prendemos. Nossa, chumbo, velho. Chumbo, acho que tinha uns 300 quilos aquele carro. Bico, bomba. Teve uma época que a gente chegou a colocar 10 bombas de combustível, véio. Era 10 bombas de ETI na Weber, era uma loucura. Mas era o que todo mundo fazia na época. Então, é que eu falo sempre, tudo foi questão de muito aprendizado. A gente aprendeu muito. Eu nessa época, claro, não tinha, não que a gente tenha muito hoje, né? Mas não tinha conhecimento, então... E ficava sempre de olho, então... Como, tipo, nesse tipo de vídeo que a gente está gravando aqui, além de eu mostrar um pouco do começo nosso, né, de onde tudo começou, eu quero também usar isso como incentivo para quem está começando, né? Eu recebi muita mensagem mesmo, muita mesmo, de gente falando, pô, eu também estou começando minha oficina, eu acho bacana o que você está fazendo. Então um rapaz mandou no Instagram, eu vi lá, eu falei, eu mostrei para os funcionários da minha oficina esse vídeo, porque eu achei legal. Então, algumas dicas, não é que eu não quero, como sempre falo, não quero parecer prepotente aqui, mas vou conseguir. Eu já falei nos outros vídeos que a minha meta era ter alguns carros de corrida e tal, e eu consegui. Hoje eu tenho mais do que eu queria, né, do que eu almejava, vamos dizer, né? Tipo, passou da minha cota, tem bastante carro, a equipe cresceu muito, muitos entraram, saíram, outros voltaram. E é assim, então a gente vem numa crescente, graças a Deus. Então eu falo sempre isso pro pessoal aproveitar. E tipo, uma coisa que eu sempre tive, desde o meu início, tive não, né? Tenho, e tenho até hoje, observar, né? Pô, observa o seu adversário, observa um carro que você admira, né? Vai lá ver o cara na pista andando, vê como o carro dele o procedimento que o cara faz para largar, o que a equipe dele está fazendo antes dele largar. São tipos de coisas que a gente tem que olhar, né? Porque eu acho que a gente não existe um curso de preparação, um curso de, vamos dizer assim, um curso de arrancada, não existe, né? Você não vai aprender teoricamente, você vai aprender na prática. Então, para quem está começando, começa com a oficina, está querendo aprender, não custa, meu, vai lá, presta atenção. Quantas vezes eu fui tipo para Curitiba, igual eu comentei, não tinha condição de ir. Quantas vezes eu fui para assistir, não dá para ir andar? Não, vamos lá para assistir. Fazia loucura mesmo, de verdade, velho, para ir assistir, pra gente ir lá, sentar na arquibancada e ficar vendo, velho, o que o pessoal tá fazendo. Meu, teve uma história, tinha um cliente meu, o Luciano Bosch, o Furo, andou com o meu carro há muito tempo, era um cara, puta, bacana, parceiro, assim. E uma vez ele me chamou, me ligou um dia, vamos pra Curitiba, ia ter corrida no final de semana, sexta-feira me ligou, tipo... Quase de noite já. Eu falei, puta, velho, não dá, tô duro, não dá pra ir não, tô sem dinheiro. Não, eu vou abastecer aqui e vamos embora. Cara, sem brincadeira, acho que a gente foi daqui pra lá. Acho que cada um, se tinha R$50 no bolso, era muito. Pra passar um final de semana. Foi um perrengue, velho. Chegamos aqui acabando gasolina, não tinha dinheiro de pedágio. Mas assim, são tipos de sacrifícios, o que eu quero dizer assim. São sacrifícios que eu fiz na época, né? Para buscar conhecimento, para aprender. Então eu acho que é legal a gente ter para todo mundo, como eu falei, que está começando aí, cara, tem que, vai sofrer. A gente sofre até hoje, sofrer no sentido que eu digo de dedicação, de tomar porrada na cabeça, de às vezes você perder um cliente que você não queria perder, você fazer uma besteira no carro, errar, né? Que a gente erra, a gente é humano, errar no carro de um cliente.
a gente vai errar, eu vou errar, a gente erra, vai errar num acerto, eu vou errar às vezes numa montagem, tudo. É claro que a gente busca o conhecimento para que isso não aconteça, mas a gente é passivo de erro. Então o conhecimento que a gente pode buscar, eu acho que é muito importante da gente ter essa troca. Mas aí voltando para esse lance da oficina, logo nessa época que eu vendi meu Gol, né? Depois de pouco tempo que eu vendi o Gol branco, tinha onde a gente está hoje, era uma funilaria, já há muito tempo esse salão aqui era uma funilaria. E eu, sabe, eu cresci, como eu já falei nos primeiros vídeos, eu cresci aqui, né, no bairro, cresci aqui, nasci aqui nessa rua praticamente. E eu, na época que comecei a oficina, era pequenininha lá, no começo cabia 4 carros, aí eu fiz uma reforminha lá, bem mais ou menos assim, cabia 6. Então era bem apertado já na época, né? E eu vi esse salão sempre, falei, puta, velho, que salão legal, entrada legal, escritório, uma salinha ali, uma cozinha e tal. E foi, até no dia que o cara falou, puta, foi lá um dia na oficina, falou, ó, Juninho, eu vou sair de lá, né? Vou fechar a funilaria e tal, vou deixar as ferramentas, algumas coisas, vou passar o ponto e vou sair, se não tem interesse. Eu sem noção, sem condição nenhuma, na hora eu falei que queria. Falei, não, velho, eu quero. Eu, como já falei, muito impulsivo sempre, eu falei, não, eu quero. Me dá um tempo aí, deixa eu resolver umas coisas que eu vou dar um jeito. E aí, de novo, conversei com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, falei, ó, meu puta, surgiu uma oportunidade com a Nathalie, com a minha mulher, né, de mudar de salão e assim, assado. E eu vou tentar, eu vou dar um tiro pro alto aí e vamos ver se dá certo, porque eu tinha que pagar aqui, claro, o ponto dele, eu tinha que pagar um aluguel, como eu já falei, o salão que eu tava antes lá era nosso, né, era próprio, então não pagava aluguel. E era um tiro, eu falei, meu, agora ou eu vou e vai dar certo, né, e a gente começa a melhorar as coisas, crescer um pouco mais, ou eu vou pra lá, vou quebrar, não vou aguentar pagar nada e vou falir. E fui, velho, vim, enfiei as caras, parcelei tudo, conversei com o cara é meu amigo, ex-dono aqui. Ó, você parcela, divide? Não, parcela, uma pancaiada de cheque lá para comprar o ponto dele, né? Porque tinha ferramental, algumas coisas assim, bastante coisa que tinha. E vim pra cá, cara. Putz, isso aqui pra mim foi a realização de um sonho quando eu entrei aqui. A gente tem foto antiga até mostrando. Que ano que foi? Lembra? Cara, eu preciso ver, mas a gente tá em 2020. Eu vim pra cá, deve ser 2010, 2011. Mas acho que já vai fazer uns 10 anos que eu tô nesse salão aqui. Acho que praticamente 10 anos. Você já não fez. E foi uma realização, velho. Na hora que eu entrei, tipo, nossa, até eu mandei, acho que eu mandei, né, pra você uma foto antiga, tipo, quando eu mudei. Tava vazio? Tipo, tinha 6 carros aqui. Nossa. Hoje não cabe. Tá um pouquinho diferente. Não cabe uma bicicleta aqui hoje. Queria colocar um patinete aqui, não cabe. E aí são coisas que a gente vai, né? Tipo assim, você cresce em tamanho, né? Em estrutura, a gente tem que crescer em tudo. Tem que crescer em conhecimento, tem que crescer em equipe, né? Tem que ter mais gente trabalhando. Não adianta eu ter um salão desse aqui com 20 carros e eu trabalhar sozinho, né? Eu sempre fui sozinho no começo, né, da oficina. Até na outra, assim, no final da outra oficina, que eu comecei a ter gente trabalhando comigo, tinha o Fabão, como eu mencionei no começo, que era meu sócio. E lá teve o Buda, o Buda é amigo meu de sei lá quantos anos, velho, já nem lembro, mas ele sempre brinca, ele trabalhou comigo. E até o Versalhes que eu tinha, eu vendi pra ele, ficou com ele um tempo. E ele brinca comigo, ele trabalhou comigo, né? Ele entrou de estagiário na Mercedes na época, que era uma terceirizada, que eu não lembro qual era o nome. E ele trabalhava tipo meio período comigo. E aí, pô, infelizmente ele sofreu um assalto com o carro que ele tinha, tomou um tiro na boca, ele ficou bem zoado um tempo, bem internado e tal. E aí ele com umas amarrações na boca, não podia comer. Só que ele trabalhava comigo assim, tipo, claro, na época era boca a boca, era um ajudante nosso lá e fazia de tudo com a gente, era parceiro, era amigo meu, né? Trabalhava por ser amigo. E como ele ficou um tempão sem vir, né? Tipo, a gente ficou um tempo sem ver ele, eu falei, porra, coitado do Buda, tá fudido, né? Não vai mais poder trabalhar e tal. Aí começou a trabalhar outro amigo comigo, o Richard, né? Começou a trabalhar com a gente.
E aí o Buda meio que chegou, voltou um dia, "Ô, e aí e tal. Eu falei, ah, Buda, velho, já arrumei outro, tá? Aí ele me fala, porra, velho, você me mandou embora, eu todo fudido, ele brinca, né? A gente brinca até hoje. Você me mandou embora sem me falar nada, eu cheguei lá pra trabalhar, tinha outro cara. Eu falei, velho, você foi abandono de emprego, porque não trouxe o atestado de abandono de emprego. Então eu tive muita gente que trabalhou nessa fase lá da primeira oficina. Depois o Richard ficou com muito tempo comigo também. Chegou a trabalhar nesse começo aqui da Racetech aqui. E aqui eu acho que foi onde as coisas começaram a mudar o rumo, né? Aqui quando eu vim para esse salão o rumo começou a mudar. Aí a gente começou com carros mais competitivos, né? Como eu falei, a ter uma responsabilidade maior sobre os carros, algumas coisas mais pesadas, uns desafios assim um pouco mais, bem mais dificultosos, vai. Dificultoso na questão que eu falo de conhecimento, de aprender. E aqui a gente montou o primeiro carro, acho que mais de pista, né? Vamos dizer, falando de categoria. Acho que foi o carro da Camila e do Hélio, na época a Camila que andava com o carro, né? Camila Brandão. Aí a gente montou um Turbo B na época, meu, coisa linda o carro. Vermelho, G4, tipo, claro, né? O básico, mas na época não eram muitos. Um equipamento bom. E a gente alcançou muita coisa com aquele carro, muita coisa. Ali foi uma das maiores escolas que eu tive no meu início, assim, né? De pista mesmo, né? De andar na cola, né? Que a gente fala que é pista com cola e tal. E lá a gente alcançou um resultado legal. Na época tinha o Clube dos 10 Segundos da Fiotec para Turbo B, que era tipo os carros que conseguiam entrar nos 10 segundos em 402 metros. E a gente estava numa constante legal do carro, melhorando, andando bem, ela andando muito bem na época em Piracicaba que a gente andava, Saltinho, e fomos pro Velopark. E lá teve uma situação bem legal, cara, na época. Restava uma vaga para entrar no clube dos 10 segundos, eram 20 carros no Brasil que iam fechar esse clube dos 10 segundos, né? E aí a gente foi aqui, foi um pessoal de São Paulo para querer entrar nesse tempo, né? E na época tava na fila a Camila e tava o Vagnão da Steel, que também era outro carro que tava voando na época, tava andando muito bem e tinha toda a chance de entrar, né? Era um carro que tinha tudo para entrar, ou mais chances até do que a nossa. E a gente conversando com ele na fila sobre isso, do tipo, puta, meu, a gente tá sonhando em entrar nos 10 segundos, a primeira mulher a entrar e não sei o que não tinha nenhuma mulher, claro, nesse clube. E ele na hora falou, não, fala o seguinte, passa na minha frente, pode ir, se vocês entrar é de vocês e tal. E foi uma atitude bacana, a gente conseguiu entrar, e se não me engano depois abriram mais algumas vagas, porque era muito carro, assim, bom para entrar, e o Vagnão também conseguiu entrar nesse clube dos 10, e aí depois até meio que parou isso aí, né? Hoje em dia, você vê como passa as coisas, hoje em dia tá andando nos 9, né? Já tá o turbo andando 9 segundos, então foram algumas marcas assim na época que foi, puta, sensacional, cara, pra gente alcançar isso aí, pra mim na época foi e a gente começa a ter visibilidade, né, no mercado, todo mundo começa a te olhar de uma maneira maior, tipo, com um pouco mais de grandeza, vamos dizer, né? Tipo, vamos dizer assim, você é capaz de estar aqui, né, esse tipo de coisa. Ih, tá, já cansou o braço, né? Peraí. E aí foi indo, né? Foi surgindo coisas novas pra gente fazer. Na época o João que, pô, a gente enche o saco do João lá no grupo, né? Pra caralho, João. Pouquinho. Sou padrinho de casamento dele. Montamos um Turbo C pra ele na época. E, meu, também foi desenvolvendo muito carro, muito. A gente chegou, meu, bater recorde, ter recorde nacional com o carro. E um pouco antes, né, dessa... Ele é bem desse começo também, é bem desse começo dos carros de corrida nosso. Foi um dos primeiros também a estar com a gente. E aí logo veio o Lessan. O Lessan também já vai fazer, já faz mais de 8 anos que está aqui. Ele está bem no comecinho aqui dessa oficina. Também é uma corrida em Franca, a gente deu uma força para ele e tal. E ele quase foi para outra oficina, veio para cá. E trabalho, cara, aí foi, tipo, pra gente foi ali foi acho que a maior, não vou dizer dificuldade, mas um desafio, um desafio muito grande pra mim naquele carro. Ah, ó, tá aí, ó, o Igão é dessa época, né, Igão? Do Lessan, do João, Do Hélio, era filho do Hélio.
Mais ou menos. Igão, quantos anos você ficou aqui trabalhando? 3 anos e meio. É. 3 anos e meio. É, mas saiu, voltou. Então, no geral, o total foi 3 anos e meio. O Igão trabalhou com nós, vixe Maria, um tempão. Foi dessa época, desse começo, da Camila, do Hélio, do Lessan, do João. E aí foi quando veio o carro do Lessan, pra mim, eu nunca tinha feito um 16 válvulas, nunca tinha feito um turbo A. E, cara, foi um desafio ali pesado mesmo, assim, tipo, eu assumi um compromisso, né, tipo, não, você faz o carro? Não, bater no peito, faço. E por dentro, tipo, fudeu, o que eu vou fazer, né? Não sei, tipo, não tinha ainda o conhecimento. E, meu, nossa, mas pensa no carro que também sofri, velho, foi aquele carro. Sofri, assim, de martelando, né, a cabeça até aprender. Ele mesmo brinca, fala, pô, tá lembra da época do aspirado? Porque eu tive que enquadrar os comandos, não sabia enquadrar os comandos de 16 válvulas. O carro parecia um carro aspirado ligado. Ele direto falou, pô, na época do aspiradão que a gente andava e tal. E só que foi, cara, foi muito trabalho, né? O que eu sempre prezei em fazer, tipo, até na época desse carro dele, que ele, pô, vinha de muitas quebras, e quebra. Eu falei, bom, peraí, pra eu desenvolver o carro, eu tenho que fazer esse carro parar de quebrar, né? A hora que eu conseguir fazer o carro parar de quebrar, aí eu vou começar a me entender com o carro, vou começar a testar as coisas. Então, começamos a ver onde que eram os pontos. Ah, câmbio quebra muito, por que quebra muito? Ah, pô, vamos melhorar. Então, a gente foi trabalhando no carro, trabalhando, e assim, praticamente com a mesma mecânica. Primeira prova, eu lembro, a gente virou 7.1 com o carro, né? Um turbo A. Claro que na época o pessoal virava, sei lá, 6.8, 6.7. A gente virou 7.1 com o carro. Meu, e nesse mesmo carro, com a mesma mecânica, a gente foi trabalhando até virar 6.2, né? Tipo, com o mesmo carro, toda prova a gente baixava um décimo, toda prova. Então a gente foi muito trabalho, foi um negócio muito que eu falei, de parar de quebrar, né? O carro quando não quebra, claro que as quebras acompanham a gente, é normal, mas de parar de quebrar até a hora que o carro consegue desenvolver, né? Porque senão você vai dar uma puxada, quebra. Aí você vai mexer no quê? No logger. Você vai pôr outra puxada crua ainda de novo. Aí você dá uma puxada, na outra quebra de novo. Então tem que trabalhar isso, pessoal. Mesma coisa, eu quero deixar esse conselho aí, tipo, ver o que está estragando no carro. Ver o que está estragando, conserta isso aí, que eu acho que é o principal de tudo. Bom, então eu vou encerrar esse vídeo, porque acho que eu já falei até demais, mais do que o outro. Falei que esse aqui eu ia gravar rápido e é por isso que eu falo, é tanta coisa que vem surgindo na cabeça e a gente vai falando. Só quero mencionar rapidinho, agradecer aqui, ó, tipo, eu mencionei no começo do Marcão, do Paulo, que foi quem começou comigo. Os dois me chamaram essa semana, o Marcão me chamou, pô, agradecendo que viu. O Paulo, encontrei com ele esses dias, fazia um tempinho que eu não via ele. Ele falou, pô, o pessoal lá da minha cidade me ligou para eu ver o vídeo, eu já vi os vídeos, pô, agradecendo. Agradecer esse pessoal que tá, né, desde lá de trás até quem tá hoje, e montar uma equipe bacana. E aí agora no próximo vídeo a gente vai trazer um pouco mais da Racetech de hoje, né? Acho que no próximo a gente já deve provavelmente já encerrar essa série. Vou falar da Racetech de hoje, o que acontece hoje aqui, quem que tá com a gente hoje, que eu acho que tem muita coisa bacana pra gente falar.